abertura dessa licitação para essas empresas foi bem mais ou menos no começo de julho que a gente começou isso, ou agosto, logo em seguida que a gente enviou o par. Tá, então logo provavelmente na semana que vem a gente vai saber mais ou menos qual vai ser a empresa. Eu acredito que sim, a gente está pressionando bastante a parte administrativa da prefeitura para que isso ande rápido. Pois é, será que consegue sair esse ano ainda? Sim, isso não tem dúvida que vai ser esse ano, tem que ser esse ano e a gente vai executar. Assim, acho importante dizer algumas coisas que são importantes de entender o processo, como é que ele funciona, né? E sou muito tranquilo quanto a isso, porque, por exemplo, na Paulo Gustavo, que foi o ano passado, que nós passamos por todo esse processo, nós fomos a segunda cidade do estado a concluir e fazer todos os pagamentos. Então a gente primeiro a gente tinha passado pelo problema da primeira Aldir Blanc, depois pela Paulo Gustavo. Então a gente já tem agora um certo conhecimento de prazos, então a gente entende isso com tranquilidade. Também é importante dizer o seguinte, até para esclarecer algumas coisas que a gente colocou na nota e tal, a gente enviou o par no dia 27 de agosto. A gente acredita, realmente a gente foi pego de surpresa quando ouviu que o par não tinha sido enviado, etc e tal. Eu acredito, e a gente está há 2 dias verificando, a gente ainda não tem uma resposta do Ministério da Cultura, a gente está esperando o que aconteceu no trâmite disso, porque a gente tem inclusive o nosso recibo, que no dia 27 de agosto isso foi preenchido. E aí ficou a nossa dúvida também, né? Preenchido, será que tinha um outro passo de enviado que a gente não fez? Não sei, é um erro, um acidente que pode ter acontecido e a gente faz. Isso é importante também que se diga, não atrapalhou em nada o resto do processo. Porque a partir do momento em que a gente, para nós, estava enviado, nós seguimos o resto do processo. Então, também é importante, por que o par foi enviado só 27 de agosto? Porque a lei pedia que a gente fizesse escutas públicas. Nós fizemos todas as escutas públicas, de todos os setores, isso demora. Né? As escutas foram junto ao conselho? Cada membro do conselho, ele representa um segmento. Então, nós abrimos um dia para cada segmento dentro da prefeitura. Né? Lá no Salão Nobre da prefeitura, fizemos 10 dias. Os conselheiros vieram, foi pouca adesão, foram poucas pessoas que foram do segmento. Os conselheiros nos pediram, então, mais um prazo. A gente fez mais uma escuta geral, a gente abriu um formulário para que recebesse, sugestões de como utilizar o par. Importante, recebemos aqui na secretaria, importante dizer que recebemos na única vez que houve um contato oficial do Fórum de Cultura com a secretaria. Foi o único contato oficial, a única vez que nos procuraram. O que é um contato oficial? Contato oficial, vieram até aqui. Vieram até aqui. A gente está sempre aqui, a gente tem a secretária para agendar, quer dizer que, assim, o contato oficial para mim ou vem até aqui, ou nos procura pelos canais. Como Fórum de Cultura, pelos canais da secretaria. E é isso, às vezes a gente tem que entender isso, né? Coloca uma mensagem num grupo de WhatsApp. Gente, um grupo de WhatsApp ninguém é obrigado a estar lendo todo momento, quer dizer, tem que procurar a secretaria pelos canais oficiais. Não existe nenhum e-mail, nenhum pedido de contato, nada que não tenha sido respondido pela secretaria. Inclusive, assim, por que demorou um pouco? Nós recebemos aqui, vieram, né, oficialmente, algumas pessoas do Fórum de Cultura, com uma proposta de modificações naquilo que a gente estava estabelecendo, de para onde iam os recursos. Nós acolhemos todas as propostas. Né? Tudo o que eles pediram, claro que estudamos isso, levamos para o conselho, tudo que eles pediram foi aprovado, né? Porque a gente achou que era o momento de aprovar, eram propostas coerentes, isso foi aprovado, foi levado para o conselho em reunião autorizou esse plano de par. Então, assim, também é importante que se diga, embora esses editais eles não estejam escritos e nem publicados por conta da contratação da empresa, eles já estão desenhados, todos desenhados exatamente de acordo com aquilo que foi pedido. Então, ou seja, vai ser mais rápido o processo, provavelmente. Exatamente. Inclusive, a gente está só aguardando isso para enviar para a empresa que vencer das 3 que estão concorrendo e escrever o edital e publicar e pronto. E são editais que a gente procurou fazer, já com experiência da outra vez, nós procuramos fazer editais muito simplificados. Em que sentido? Não é um projeto que a pessoa precisa apresentar tudo, né? Assim, nós vamos fazer, por exemplo, vou te dar um exemplo de um edital. Ocupação do Teatro de Arena. Esse é um edital. Então, os grupos de teatro que tem vão escrever os seus espetáculos de teatro e por 3 apresentações vão ganhar um determinado valor. Então, são muito imediatos, muito rápidos. Então, eu acredito que isso não vai ter problema nenhum. Secretário, esse plano anual, ele tem que sair no Diário Oficial? Eu acho que tem, né? Tem? Sim. Sim, Diário Oficial, veículos oficiais da própria prefeitura. E ele saiu? Sim, o VAR ele tá disponível no site oficial da prefeitura,
numa página específica. Não precisa ser um diário oficial, ele tem que ser publicizado. Ele foi publicizado, então? Sim. Acho que sim. Vocês não têm esse número do ofício? Mas depois a gente pode pegar? Sim, eu posso disponibilizar para Tá. Acho que está direto no site da prefeitura, porque a gente tem no site da prefeitura também, quem quer acompanhar, uma linha de tempo do que vem acontecendo. Isso está lá disponível. A gente teve alguns problemas por conta da eleição, que esses sites foram meio que desativados. Sim. Né? Então agora eles estão sendo atualizados, eu acredito que em seguida já está tudo ok, né? As pessoas podem olhar novamente. Tá, então matematicamente é possível ainda sair esse ano? Não, mas uma coisa que é importante destacar, tem que sair esse ano. Tem que ser. Não é nem que é possível. A legislação ela nos obriga a executar o edital. Não perde recurso, né? Exatamente. Não vamos perder o recurso, aí podem ficar muito tranquilos. Não perdemos nenhum recurso ao longo desses 4 anos, buscamos outros que não tínhamos e não vamos perder de maneira nenhuma. Eu sou muito tranquilo quanto a isso, porque a gente já fez outras vezes e vai fazer igual. Então é um alívio. Eu queria agora que tu falou nisso, eu me lembrei de falar uma outra coisa que é importante. A lei da PNAB, ela não exige a criação de um comitê gestor. Ela permite que a gente simplesmente consulte os conselheiros, faça as escutas públicas, publique o par e o execute. Nós aqui, né, a nossa secretaria tem por princípio a participação da sociedade civil, a participação de um comitê gestor que facilita muito o andamento de tudo e é uma forma democrática que a gente sempre pensa de agir. O que existe? A gente criou esse comitê gestor com os representantes das secretarias e com 2 representantes da sociedade civil. Pedimos para o Conselho a indicação de um membro da sociedade civil e indicamos outro. Então, algumas coisas que circularam dizendo que a gente não aceitou a indicação, não é verdade. Nós pedimos a indicação de um, veio a indicação de 2, nós pedimos que fosse escolhido qual seria e incluímos essa pessoa no comitê gestor. Esse decreto foi escolhido pelo Conselho Municipal, então. Aí é que tá, é isso que eu quero te explicar. Nós pedimos a indicação, por que nós pedimos a indicação de um e nós pedimos outro da sociedade civil? Existe o Fórum Popular, a gente respeita muito essa posição do Fórum Popular, acho que todas as organizações que elas nascem da própria comunidade, elas têm o seu valor, são ouvidas, tanto que nós ouvimos na escolha do par, mas elas não são únicas. Né? Nós não estamos administrando apenas para o Fórum, nós administramos para o Fórum e para toda a comunidade cultural da cidade. O Fórum, repito, tem todo o seu valor, mas ele não abarca toda a sociedade civil. Ele abarca uma parte considerável e importante da sociedade civil. Na primeira lei, que foi a Paulo Gustavo, nós pedimos a indicação de 2 pessoas para o Conselho. O Conselho foi no Fórum e nos trouxe essas 2 pessoas do Fórum. Ótimo, foi bem feito o trabalho, ótimos representantes, tudo muito bem. Mas outras pessoas da sociedade civil nos perguntaram por que os representantes são todos do Fórum. Então, o que nós fizemos dessa vez foi isso. Pedimos para o Conselho a indicação de um, que é do Fórum, e nós escolhemos alguém que não é do Fórum, da sociedade civil, para também participar. Ao contrário do que se pensa, é muito mais democrático do que a gente atender apenas uma parte da população. Esse comitê está montado já, então? O comitê está montado, já está publicado desde segunda-feira, esse comitê gestor. Está disponível na página também? Está disponível na página, se não está, a gente entrega aqui quando tem o decreto, né? Tem um WhatsApp aqui também, a gente passa, mas já está disponível na página. E qual foi o critério da secretaria para escolher essa pessoa? Não escolhemos, nós convidamos várias pessoas, fomos convidando, e uma pessoa que tivesse algo assim, quando a gente fala no comitê gestor, a gente fala de análise de projetos de muita natureza, né? Teatro, música, dança, enfim, nem todo mundo tem o conhecimento de tudo. Como nós procuramos, o que nós convidamos dessa vez foi uma pessoa do audiovisual, porque nós não temos grande conhecimento, achamos importante também ter, e uma pessoa que faz um trabalho na área aqui, da sociedade civil, plenamente, como podia ser qualquer outra. A gente não tem nenhum problema com isso. Quem é da sociedade civil? O do Conselho é a Bita Balester. E a nossa representante da sociedade civil é a Raquel Ferreira. A Raquel Ferreira, ela desenvolve um trabalho junto ao IFE do audiovisual. Exatamente, do audiovisual. Então é isso, não tem nenhum comprometimento com o governo, não tem nenhum interesse nisso. E o Fundo Municipal de Cultura? O Fundo Municipal de Cultura, boa pergunta. O Fundo Municipal de Cultura está zerado como sempre esteve, como a vida inteira esteve. E a gente defende, assim, desde que eu assumi aqui, a gente pediu para o Conselho, e só agora no último ano a gente recebeu, isso não é uma crítica, é porque é um trabalho demorado e espero que a próxima gestão continue com esse trabalho. A gente pediu uma reforma na lei de incentivo à cultura. Por quê? Importante que se entenda assim, Rio Grande tem o fundo, Rio Grande tem o Conselho, Rio Grande tem o Plano Municipal de Cultura.
Mas não é determinado em lei de onde saem os recursos para o Fundo Municipal de Cultura. É evidente que as prefeituras hoje, com o orçamento apertado que tem, né, e com tantas outras prioridades, a gente sabe, né, não vão disponibilizar assim o Fundo para a Cultura. Então, o que a gente pensa? Que foi uma sugestão que eu dei para o Conselho aceitou e nos trouxe agora nessa proposta de reformulação da LIC que a gente vai deixar. Rio Grande tem uma lei de incentivo à cultura que até 2012, que era a outra gestão que eu estava, ela foi utilizada. Depois, ela não foi usada durante todo esse tempo, nem agora. E eu propus essa reforma. Porque na reforma, o que a gente propõe? As leis de incentivo, elas trabalham em cima de renúncia fiscal. Tá? Então, normalmente, o que aconteceria? Uma empresa, eu vou dar exemplos simples, valores assim bem abstratos para a gente entender. Uma empresa tem um projeto de 100 mil reais, né? Uma empresa patrocinava esse projeto através da renúncia fiscal, ou seja, aprovava nessa lei, ia para a captação com a empresa te dava os 100 mil reais. Eu acho que na nossa lei municipal, vou dar o exemplo da lei do Estado, que é onde 90% essa empresa tinha de renúncia fiscal e 10% então era aquilo que ela efetivamente pagava. A LIC estadual modificou nesse sentido e essa era a sugestão que eu dava para cá. Qual é a sugestão? A LIC municipal, né, tu tem o teu projeto de 100 mil, tu vai lá, patrocina, a gente te dá uma renúncia fiscal de 100 mil, em vez de te dar dos 70, dos 90, e esses 10 mil, porque tu está patrocinando uma coisa, em algum momento tem que desembolsar alguma coisa de verdade, senão não é tu que está patrocinando, é o Estado, é o município. Então, esses 10%, em vez de serem para pagar o projeto é financiado 100%, a empresa é obrigada a depositar 10% no Fundo Municipal de Cultura. É uma maneira da gente ter uma renda no fundo e entender o seguinte, são dois mecanismos diferentes. Uma lei de incentivo à cultura, ela é associada a patrocínio e associada a uma empresa. Uma empresa que quer fazer propaganda e que o objetivo dela é comercial, ao final de tudo, entre patrocinar a mim, que sou um desconhecido, e patrocinar lá o Caetano, que é um cara famoso, vai querer associar o nome dela ao Caetano. Né? Então, é normal que esses recursos da lei de incentivo eles sejam associados a essas pessoas. Que às vezes a gente não entende por que são associadas essas pessoas. E esses 10% que vão para o fundo justamente é para financiar o Luiz Henrique, é para financiar a tia, é para financiar aqueles que não vão ser financiados pela lei de incentivo e não têm interesse comercial. Então esse é o papel do Estado, entrar onde a iniciativa privada não consegue. Então acho que essa é uma maneira da gente, a iniciativa privada não consegue, não, não quer. Então acho que essa é uma maneira da gente alimentar o fundo e propor. Claro que existem diversas outras maneiras, mas essas maneiras de alimentar o fundo, fora, a gente tem, que pode ser um aporte do governo por uma lei específica, que tem que ser proposta. Pode ser esse aporte através da lei de incentivo, e pode ser através de doações, de incentivos, de visitas a empresas, que é um papel do conselho, dos conselheiros e daqueles que têm interesse em fazer o fundo. E por que não foi feito? Essa pergunta tu faz para o conselho, tu faz para a comunidade, essa parte, porque essa realmente é uma iniciativa que deveria ser deles e que eu falei muitas vezes durante as reuniões. Os conselheiros que estão, coitados, eles nem são muito culpados disso, porque muitos conselheiros se afastaram e o conselho ficou com pouca gente, realmente. A gente também tem um outro defeito aí que é de legislação, né? Os conselheiros, eles não são pagos, né? É um trabalho gratuito. Normalmente, eles são pessoas da comunidade cultural, evidente. E eles, além de não ser pagos, se fazem parte do conselho, não podem entrar nos editais. Isso faz uma fuga das pessoas. As pessoas não querem muito participar do conselho. Tá, mas o fundo, quem faz a gestão? O fundo, quem faz a gestão esse é uma outra confusão que existe, né? Que o conselho e tal seriam fiscais de todo o orçamento da secretaria. Não, eles são fiscais do fundo. Né? Então, isso faz parte do CPF, que a gente chama, que é Conselho, Plano e Fundo. Ele é gerido compartilhado com a Prefeitura e com o Conselho Municipal de Política Cultural. Então, por exemplo, essa ideia de fazer os incentivos e tal, poderia ser proposto também pela gestão. Todos são possíveis. Por exemplo, da busca em entidades privadas, não pode ser proposto pela gestão. Isso tem que ser proposto pelo Conselho. Da lei, sim, mas eu preciso de uma proposta de lei para poder encaminhar. Foi o que foi pedido ao Conselho, o Conselho fez, é isso que eu estou falando, nos entregou recentemente essa proposta e isso vai ser encaminhado agora. Agora, isso realmente é uma coisa que não dá tempo. Isso é vai ficar para outra gestão. Mas é ótimo que conseguiram, nesses 4 anos, terminar a proposta e nos entregar. O fundo tem um CNPJ?
o fundo não tem CNPJ, isso também é uma demanda que a gente fez para o Conselho e pediu, essa é uma iniciativa do Conselho, o Conselho precisa fazer isso, para que esse fundo, porque assim, existe uma possibilidade no horizonte de repasses, que até hoje não existiram, de repasses federais e estaduais, fundo a fundo. Porque o que existe hoje não é isso, né? O dinheiro, as leis, tanto a Paulo Gustavo como a Aldir Blanc, são recursos que vêm para a prefeitura administrar dentro daquela lei. Isso não é repasse fundo a fundo. Repasse fundo a fundo nunca houve, é uma promessa que existe, mas que já existe bem clara, que só receberão esses recursos os fundos que tiverem seu CNPJ. E aí, então, é um compromisso do Conselho, não parte da gestão. Passa pela prefeitura. Passa porque a parte administrativa mas tem que pela vir prefeitura. Exatamente. Da sociedade civil. Tem que vir da sociedade civil, tem que ser junto, né? Sim. Tem que ser junto.